feliz noite para quem vai chegando, para quem vai assistir depois. E hoje eu convidei vocês para virem aqui a gente falar sobre liberdade. Te liberando de ser quem os outros querem que você seja. Sobre ser quem você está, todas você. Então eu me chamo Andressa Caban, estou com 35 anos hoje e tenho uma longa jornada aí. Parei um resuminho do que a gente vai falar aqui. E para que a gente fale de aceitação, de deixar de ser quem os outros querem que a gente seja, a gente precisa começar do começo. A gente precisa iniciar da infância. A gente precisa começar com as nossas bases, com a nossa estrutura, com aqueles que a gente culpa. São os nossos pais ou quem nos criou. Pois bem, quando a gente vem para essa vida, nós somos seres, todos nós continuamos seres em evolução, mas quando nós somos pequenos, nós não temos estruturas, nós não temos bases neurais ainda, nós estamos apenas com a nossa mente racional, com o id. Nós estamos nessa vida para aprender. E nós aprendemos a quê? Como fomos criados? Como foi a nossa gestação? Geralmente a gente não sabe. Geralmente a gente só vai vivendo no automático e esquece de olhar para as nossas raízes, que é tão importante e é essencial, muito essencial. E o que eu tô falando aqui hoje é com todo o meu amor, é com todo o meu estudo, é com todo o meu conhecimento, meu autoconhecimento, para que você sinta no seu coração e abra e expanda tudo o que eu vou falar aqui hoje e sobre você. Então, a gente vai crescendo e a gente vai pedindo atenção e vai sendo rejeitado, excluído. E tá tudo bem, porque os nossos pais não aprenderam a nos olhar. E outra, eles são seres humanos individuais, independente da gente. A gente não pode cobrar deles o tempo inteiro atenção e acolhimento. Nós precisamos também aprender a nos doar. Mas quem é que nos ensina isso? São eles. E se eles não aprenderam, eles não vão saber ensinar. E está tudo bem. Então a gente vem de lá sempre pedindo que nos olhem, sempre pedindo que nos vejam, sempre querendo ser aceito ou aceita. E aí a gente faz tudo para que nos vejam. E aí a gente faz as gracinhas e é aceita. A gente faz o que nossos pais querem e a gente vê que a gente agradou, né? Então eu fiz o que eles queriam, eu agradei. Mas eu tô com raiva. Eu fiz o que minha mãe queria, mas eu fiquei muito incomodada porque ela não me ouviu. Eu fiquei muito incomodada porque eu não fui vista. Ela só pensou nela. Eu fiz o que meu pai queria, mas na realidade não era o que eu queria. Eu queria fazer outra coisa, eu queria estar em outro lugar, mas eu me obriguei a fazer o que ele queria para ser aceita. Vocês entendem o quanto a gente vai deixando de acessar a nossa essência para sermos aceitos? E aí eu fiz algo de errado. Minha mãe me julgou, me botou de castigo sem questionar, sem querer saber o que eu estava sentindo, pensando naquele momento que eu fiz aquilo de errado. E ela me botou de castigo. Ela me reprimiu. O que eu aprendi naquele momento? A me reprimir. A reprimir os meus sentimentos. Aí o que aconteceu? Minha mãe me bateu. Aí ela olhou pra mim e disse assim: é porque eu te amo que eu te bati. Que dor. É porque eu te amo que eu faço isso. Você não tá vendo que eu tenho que trabalhar muito para te sustentar? O que a gente entendeu?
Sou um peso? Tenho que ser boazinha e eu tenho que trabalhar muito para me sustentar. E quando vem os meus filhos, eu penso exatamente a mesma coisa. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir sem mim. É isso que a gente escuta muitas vezes. E aí o que a gente vai estruturando? Eu tenho que reprimir os meus sentimentos. Eu tenho que ser boazinha. Eu não posso mostrar as coisas que eu quero fazer porque eu sou errada. Eu não consigo sem a minha mãe. Eu não consigo sem o meu pai. E aí isso vai ficando tão forte dentro da nossa cabeça, tão forte, uma base tão forte, uma estrutura tão forte, que a gente vai deixando de se aceitar, deixando de olhar para os vários eus que existem e reprimindo esses vários eus. E aí isso acontece com a grande maioria das pessoas. E é um desafio para a gente transformar, é um desafio para a gente deixar de estar aonde a gente está falando de pessoas, estando bebendo numa festa ou algo do tipo para se autoconhecer. É um desafio para a gente escolher o autoconhecimento, a aceitação, o entendimento, em vez de querer que nos aceitem de fora. É um desafio para a gente. Porque fomos criados querendo que os outros nos aceitassem em vez da gente. Porque não fomos educados para que a gente visse quem estamos. Então não tem como a gente falar de aceitação sem olhar para a nossa infância. Sem olhar para as nossas raízes. Sem olhar para como fomos criados. O tema da live é te liberando de ser quem os outros querem que você seja. Só que não são os outros. Exatamente. É você. É você que quer que os outros te aceitem como eles querem. Te excluindo metade de você. Tapando quem você está e o que você realmente quer. Calando, fechando a boca para que os outros, com medo, né? Do que os outros, olha, o que os outros vão falar se me ouvirem? O que os outros vão falar se eu falar o que eu penso, o que eu acho? Mas daí você esquece que você tem vários eus e está tudo bem, porque você criou vários eus para poder sobreviver aqui na Terra. Sabe quem você é? Sabe quem eu sou? Essência. Essência divina. Somos imagem e semelhança do Criador de tudo que é. De Deus, do universo, pós de estrela, enfim. Mas não somos isso. Que muitas pessoas vendem só isso. Muitas pessoas vendem só uma parte de si e esquecem que são várias outras. Então, como vamos falar de te liberar de quem os outros querem que você seja, sem se autoconhecer? Primeiro de tudo, o primeiro passo, intenção clara. Tenho uma dor e a dor é, Andressa, eu tenho a dor de não ser ouvida, eu tenho a dor da angústia, eu oscilo o tempo inteiro, eu não sei, eu acho que eu sou bipolar. Sim, todos nós temos várias polaridades. Por que nos rotularmos? Eu penso, no meu interessante ponto de vista, tá? Existe aí a patologia da bipolaridade, existe muitas patologias, a depressão, a ansiedade. Ok, mas o que você está sentindo? Muitas vezes a gente acaba depositando toda a nossa confiança num outro ser humano e esquecemos de olhar para dentro da gente e de saber o que sentimos. Só que quando a gente deposita toda a esperança num outro ser humano, esquecemos que ele é humano e que ele tem sombras. E sabe por que esquecemos que ele é humano e tem sombras? Porque nós tapamos as nossas sombras. Nós excluímos as nossas sombras e assim olhamos o outro com ilusão, como nos olhamos também.
Nós olhamos o outro como sendo um Deus, esquecendo que temos que saber sentir. Só que como é que vamos saber sentir se não sabemos como? Né? Então, existem diferentes tipos de criança. Existem diferentes tipos de seres humanos. Somos todos diferentes aqui. Estamos todos diferentes. Somos iguais em essência. Mas cada um é um aqui. E a gente não pode fechar os olhos para isso. E quando fomos crianças, os nossos pais nos criaram como todo mundo. Como foram criados. E esqueceram de olhar para a nossa essência. Esqueceram de olhar para quem éramos, o que queríamos. E nós não sabemos também. Depois de adultos, né? E aí eu vou entrar num assunto que foi polêmica agora. Um assunto muito triste, desafiador. Dalai Lama, um líder espiritual, o que ele fez? Foi nojento? Foi horrível? Eu sinto a dor das pessoas que seguiam ele. Só que assim, é um aprendizado. Por que é um aprendizado? Eu acabei de falar que às vezes né? Quando não sabemos quem estamos e o que sentimos, nós depositamos no outro tudo o que achamos que somos ou queremos ser, com ilusão. E aí, esquecemos que o outro tem sombras. Ele fez um monte de coisa linda, positiva. E ele errou muito e feio. Só que a gente esquece que quem tem muita luz também tem muita sombra. E para que essa pessoa consiga equilibrar luz e sombra é um desafio diário. E é muito fácil a gente apontar o dedo e julgar. Eu não concordo com o que foi feito, ok? Mas é muito fácil a gente apontar o dedo e julgar do que a gente parar e prestar atenção que ele também é humano e que ele também erra. Claro, foi horrível. Só que como vamos transformar este mundo que tem muita dor, raiva, tristeza, julgamento, se a gente continuar fazendo a mesma coisa? A gente pode sim se irritar, se estressar, não seguir mais, né? Excluir ele, porque ele não é, né? Excluir aquele ser dele, mas aprendendo com aquele ser dele a sair das nossas ilusões. Entende? E é sobre isso a aceitação. A aceitação que temos sombras. A aceitação que temos um ser perverso dentro da gente. A aceitação que temos escolhas, porque temos o livre-arbítrio aqui na Terra. A aceitação começa de dentro. Como que eu vou querer que o outro me aceite de fora se eu não me aceito dentro de mim? Quem é que eu vou magnetizar? Quem é que eu vou atrair? Que frequência é essa? Frequência de quem não me aceita. E aí a gente olha, numa aula de psicanálise que eu tive, a professora trouxe uma curiosidade. Sabe Hitler? Os pais de Hitler procuraram Freud, falando que Hitler tinha sonhos perversos, tá? E aí Freud, como naquela época ele não atendia crianças ainda, Freud disse assim: internem o filho de vocês, porque ele tem problemas. Eu, mãe, hoje, pensando e sentindo com uma ignorância de antigamente e olhando para como eram tratados as crianças e as pessoas que eram internadas com choques, com lobotomia, eu acho que era o nome,
várias questões e várias dores, eles machucavam, eles deixavam as pessoas que eram zumbis. Eles não internaram o filho deles. E aconteceu tudo o que aconteceu. Essa história, ela vai nos acompanhar até a autorresponsabilidade, tá? Mas o que eu quero trazer com ela hoje já? A questão de entender que sim, você tem um ser perverso dentro de você. Todos nós, seres humanos, temos um ser perverso dentro da gente. E sabe por que a gente repudia isso? Porque fomos ensinados. Lá na nossa infância fomos ensinados a excluir. Você errou. Vai pro cantinho do pensamento e pensa. Que criança que vai pensar que errou? Criança vai pensar, eu fiz errado, fiz feio, vou ter que agradar os meus pais e vou ter que reprimir isso. Concordam? Não é assim que a gente faz? Pensem e lembrem como vocês pensavam quando eram crianças. Vocês erravam e simplesmente castigo, apanha. O que nós aprendemos? A calar, ficarmos quietos, não aceitar. Olhe para as suas sombras. Veja e não se julgue, não se culpe. Viva sem auto-julgamento. É sobre isso. Quando você se auto-julga, você se exclui. Você exclui aquela parte de você. Quando você se culpa, você exclui aquela parte de você. Andressa, mas como fazer diferente? Aceitação. Aceitar que você teve aquela ação. E por que você teve aquela ação? Só que, gente, é um desafio. Porque a gente tem que estar em constante vigilância. Orai e vigiai. Porque a gente precisa olhar e vigiar o que a gente aprendeu, como foi. Só que automaticamente a gente vai tentar culpar pai e mãe. E aí a gente tá fazendo o quê? Excluindo metade da gente. Quando a gente olha e culpa pai e mãe, a gente exclui metade. E a gente olha pra gente. A gente olha porque a gente fez de errado e exclui mais metade. E aí, que ser é este? Que vazio gigantesco que tem aqui dentro de mim e eu não consigo viver. Eu vivo angustiada, eu vivo não sendo aceita, eu vivo não sendo ouvida, eu não consigo concretizar as minhas coisas. Por quê? Ah, mas eu me amo. Não, você não se ama. Não, você não se ama. Você criou uma ilusão de amor que não existe, não é amor isso. Porque se você se amasse, estaria sendo leve, diferente. Porque quando a gente é nossa amiga, quando a gente se ama, quando a gente está conosco, quando somos leais à nossa verdade, ao nosso coração, ninguém movimenta aqui dentro. A gente aprende, nós nos inspiramos, nós olhamos para fora, nos irritamos com coisas erradas, assim como o Dalai Lama, nós nos revoltamos. Mas como que eu expresso essa minha revolta? É com o outro? Eu vou olhar para o outro para dizer, cara, que absurdo, que horror, que homem. Não, peraí, só um pouquinho. Como é que eu posso fazer diferente para auxiliar a minha família e aos outros? É isso, gente, é sobre isso. Todos temos seres perversos. Eu tinha um projeto muito doido. Eu queria ir nas penitenciárias. E eu queria auxiliar as pessoas das penitenciárias. Porque uma vez, não me lembro aonde, eu escutei algo que fez o meu coração vibrar. E que alguém disse assim: ninguém escuta quem tá preso. Todo mundo repudia, exclui aquela pessoa que fez errado e que fez coisas horríveis. Mas por que as pessoas excluem e repudiam essa pessoa? Porque não querem ver o que tem dentro de si também. E é algo muito desafiador. É algo que você precisa de um ser ali com a mão na sua mão e dizendo assim, estamos juntos. E você não precisa, a aceitação não é a resignação. Aceitar o sofrimento,
aceitar que você tem aquele ser perverso e sair por aí matando pessoas e fazer coisas horríveis com pessoas. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre olhar, entender, compreender, aprender, aceitar que você teve ações e escolher. Porque temos o livre-arbítrio. A aceitação começa daí. E é um caminho, ele não é assim, como as pessoas estão acostumadas com coisas rápidas. Elas esqueceram que tem um processo todo para chegar até um lugar. Que levamos 9 meses para nascer, né? Então, muitas vezes a gente esquece que tudo tem um processo. E a aceitação também tem um processo. E que eu consiga ter virado alguma chavinha aí no coração para que a gente possa juntos conseguir enraizar essa nova vibração da nova Terra. O meu servir é justamente este. Aperfeiçoo com o fim de evoluir. Então, tudo que me trazem, eu aperfeiçoo. Tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu ouço, eu me inspiro e eu aperfeiçoo com o fim de evoluir. Com o fim de trazer evolução para mim, para os meus e para o todo, porque todos somos um em essência. E aí a gente olha para a física quântica. Aí a gente olha para as frequências planetárias. Tem tantas ferramentas hoje para sair dessa inércia, da ignorância, que a gente só não sabe se a gente não quer. E uma pessoa influencia no campo vibracional da Terra, sim. Quando uma pessoa desperta, muitas outras despertam em torno dela. Deixarmos nos influenciar por líderes políticos, por líderes espirituais, por tiktokers, por youtubers, por influencers, por deixarmos nos influenciar por isso, a gente acaba depositando tudo naquela pessoa. Entende? Deixe-se influenciar por si, pelo que você sente, pelo que você está. Deixe-se influenciar pelo seu sentir. Se inspire, observe, veja, agradeça que aquele outro irmão, você está vendo naquele outro irmão coisas positivas. Se inspire daquilo. Não deixemos mais existir divisão, julgamentos, autojulgamentos, culpas, punições. Que a gente consiga se unir mesmo discordando uns dos outros. É um desafio isso, mas é relacionamento, é amor, é aceitação. Quando a gente passa a aceitar as nossas sombras, a gente consegue aceitar as sombras dos outros. E a gente para de julgar. É muito lindo isso, gente. É muito gostoso de viver isso. Não, porque daí eu vou lá nos meus traumas e aí eu potencializo aqueles traumas. Potencializo a rejeição. E aí eu me inspiro nos líderes políticos, nos líderes espirituais, nos youtubers e blá blá blá. E eu esqueço de fazer o que eu tenho que fazer. Eu deixo eles me separarem dos outros, porque teve muitas brigas por causa de política. Eu deixo os líderes me separarem de quem eu amo, muitas vezes, por divergências de opinião. E eu não aceito quem o outro é. Eu quero meter o pau. Porque eu vou meter o pau em fulano, em ciclano, e não tô nem aí porque não sei o que é. Mas essa frequência de 3D, ignorância, nós estamos movimentando para uma nova vibração. A Terra está passando por transformações. E isso não é papo místico. Isso é papo astronômico. Isso é papo da cosmologia. Isso nós temos várias fontes, se a gente for pegar o estudo de várias fontes. Então nós estamos recebendo mais luz solar. Quanto mais nós recebemos luz solar, mais nós transformamos.
Quanto mais nós transformamos, a nossa frequência, a nossa vibração transforma. Tudo é vibração, tudo é energia. Nós somos feitos iguais. Tudo, todos aqui. Nós estamos em transformação energética. Gente, isso não é papo místico. Não. Se você quer estar em paz, leve e livre de todas as dores, os sofrimentos que você carregou até agora, a aceitação ela faz parte disso. Nós precisamos do autoconhecimento para conseguir aceitar as nossas ações e mergulhando dentro desse ser que estamos e o que somos, para conseguir aceitar a nós e aos outros, para que a gente consiga liberar a autoestima e a autorresponsabilidade para ativar o amor próprio, para conseguir auxiliar o nosso planeta Terra. Assim falei com amor, com muito amor. Espero que tenha feito a diferença hoje na vida de vocês. Arro? Um beijo no coração em Lakesh. Eu sou a outra você.